paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora da classe de jovens da nossa Escola Bíblica Dominical. Retomando as nossas pré-aulas, agora para o quarto e último trimestre, a nossa primeira lição de hoje, a nossa revista está tratando sobre o livro de Provérbios, Alcance um Futuro Feliz e Seguro, comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. E a primeira lição é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. O livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Como de costume, eu já aviso aqui aos irmãos e às irmãs que esse PowerPoint vai ficar disponível aí para você nos comentários do vídeo. Depois a irmã pode entrar, vai estar lá o arquivo em formato editável, então vocês podem utilizar para ministrar aos seus jovens. Amém? O nosso objetivo aqui é justamente oferecer subsídios para que os irmãos ministrem a aula aos seus jovens da melhor maneira possível, sob as bênçãos de Deus. Muito bem. O nosso texto principal, queridos, está em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O resumo nos diz o seguinte: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Os objetivos da nossa aula são os seguintes: apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios e refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. O comentarista aqui nos chama a atenção para destacarmos com os nossos jovens a importância e a atualidade do tema da sabedoria, o tema da prudência, que é tratado no livro de Provérbios, para que eles se sintam compelidos, chamados a participar, se dedicar às aulas. E a introdução da nossa revista nos pergunta o que é a sabedoria. Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família, com a sociedade? Essas questões farão parte deste trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. E então, assim, o comentarista nos introduz ao primeiro tópico da revista, que é um livro para a vida. O primeiro subtópico, a arte de viver. Muito bem. Então, você pode abordar com os seus alunos de maneira essencial. Vou trazer aqui os principais pontos para você relembrar, para você destacar, para você fixar na sua mente o conjunto de conselhos que está no livro de Provérbios. São conselhos que buscam trazer ensinamentos práticos. E esses ensinamentos, interessante observar, que foram já confirmados pela vida de muitos servos e servas do Senhor, é registrado nas Escrituras. É um ensino prático e que vai ensinar os nossos jovens e a todos nós a ser cada vez mais realistas, prudentes e cuidadosos, vivendo de maneira agradável ao Senhor. Então, é um livro que nos faz refletir acerca da arte de viver virtuosamente, de viver de maneira agradável a Deus, de viver de forma sábia. O segundo subtópico traz a pergunta: o que é a sabedoria? O que é a sabedoria? Então, o comentarista nos traz aqui alguns elementos. Viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes. E ele chama a atenção aqui para nós, porque às vezes se confunde sabedoria com conhecimento, com a acumulação de informações. São coisas completamente distintas.
E isso precisa ser muito trabalhado com os nossos jovens, né? Nós precisamos estar atentos a esse aspecto da questão. Sabedoria não está ligada à informação. Sabedoria vem do alto, aquela que vem de Deus. Ela nos ensina a rejeitar o que é mal e a abraçar o que é bom. Nos ensina a viver da melhor maneira possível a nossa relação com Deus. Nos ensina a viver da melhor maneira possível as nossas emoções, inclusive aspectos práticos da nossa vida, como dieta, finanças, sexualidade, tratamento com a família. Tudo isso perpassa pela sabedoria. E, inclusive, eu gostaria aqui de destacar para os irmãos que muitas vezes algumas pessoas são reconhecidas mundialmente por serem muito inteligentes, por escreverem obras intelectuais que impactaram o mundo inteiro, e os historiadores, quando vão analisar a vida privada daquelas pessoas, se deparam com coisas terríveis, que demonstra, mais uma vez, que conhecimento intelectual não necessariamente gera sabedoria de vida. E eu tenho aqui um livro que aborda essa questão, Os Intelectuais, de Paul Johnson. Ele traz aqui alguns casos interessantes de intelectuais. Ele cita Karl Marx, por exemplo, né, que escreveu a respeito da economia. Ele cita também aqui Jean-Jacques Rousseau, que escreveu O Contrato Social, sobre a vida em sociedade. Escreveram coisas, né? E na vida diária negaram aquilo que escreveram na teoria. Então eu vou deixar aqui para os irmãos, eu vou deixar também aqui no comentário dos vídeos, algumas transcrições sobre algumas dessas figuras importantes para a história da intelectualidade humana, para que vocês ilustrem com os alunos. Olha só como informação não equivale à sabedoria. Veja só como essas pessoas eram intelectuais, escreveram obras intelectuais, e a sua vida privada não tinha nada de sabedoria. Eu vou deixar aqui para os irmãos poderão, caso entendam pertinente, ler para os seus alunos e suscitar aí uma discussão a respeito da relação entre conhecimento, intelectualidade e sabedoria. Amém? Muito bem. O terceiro subtópico, literatura de sabedoria. O comentarista aqui nos traz a informação que o livro de Provérbios, ao lado de Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão, é um livro classificado como sabedoria ou literatura sapiencial, né? Que nos traz conhecimentos, conselhos, sabedoria prática para aplicação diária na vida e nos vários aspectos da vida, né? Como nós já falamos antes, o relacionamento com Deus, com nós mesmos, como devemos nos relacionar com o próximo, diante de uma injustiça, como nós devemos nos portar, né? Diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus, qual o sentido da vida. Então o livro de Provérbios, ele traz muitos conselhos, muitas máximas, muitos ditos, e que nos ajudam a trabalhar todos esses temas em nossas vidas. Prosseguindo aqui, queridos, nós vamos para o segundo tópico da nossa revista: composição e estrutura de Provérbios. O primeiro subtópico, Provérbios, autoria e data. E aí, queridos e amados irmãos e irmãs, o comentarista nos traz algumas informações aqui, essencialmente nos dizendo que o livro de Provérbios é um conjunto de máximas, de ditados que estão presentes na Bíblia e que, obviamente, foram inspirados por Deus. Esses conselhos inspirados pelo Espírito Santo, eles foram redigidos, escritos por 4 pessoas, 3 delas conhecidas. A que escreveu o maior número de provérbios é o nosso conhecido
rei Salomão, o sábio Salomão, que pediu sabedoria a Deus, não é verdade? Salomão, Agur, Lemuel e um quarto autor que desconhecemos, não ficou registrado o nome dele. E o livro de Provérbios, ele foi escrito entre 970 e 700 antes de Cristo, portanto, inclusive antes do exílio babilônico, antes de o povo judeu ser levado cativo para a Babilônia. Muito bem. O segundo subtópico, a estrutura do livro de Provérbios. Livro de Provérbios, ele foi escrito como uma poesia hebraica. E, portanto, sendo poesia, a organização sistemática do livro não é tão precisa assim. A linguagem poética não permite uma divisão sistemática, rigorosa, objetiva. Mas, para fins didáticos, é possível sim dividir o livro de Provérbios, e aqui o comentarista adotou um posicionamento que divide o livro de Provérbios em 3 grandes seções. A primeira seção seriam os discursos, do capítulo 1 ao capítulo 9, as coleções de provérbios, os provérbios propriamente ditos, que vai do capítulo 10 ao capítulo 29, e os apêndices, que seriam os capítulos 30 e 31. A primeira divisão, a primeira seção, os discursos, ele contém uns discursos mais longos, demonstrando o contexto e o propósito, o objetivo do livro de Provérbios, e trazendo exortações, advertências, sobretudo para os nossos jovens. E faz um contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. A segunda divisão, do capítulo 10 ao capítulo 29, são os provérbios propriamente ditos, ali redigidos por Salomão, Agur, Lemuel e o quarto autor desconhecido, mas sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. E o objetivo dessas máximas, desses ditos, desses aforismos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, sobretudo é permitir uma memorização dessas orientações, desses conselhos. Uma memorização facilitada para que, no dia a dia, os aspectos principais da lei do Senhor, da palavra do Senhor, da revelação do Senhor se façam presentes diante de nós. Lidando com as circunstâncias, com as situações concretas da vida, nós nos lembraremos daquele dito, daquele provérbio, daquela máxima. O objetivo do Espírito Santo do Senhor é justamente esse. A terceira e última seção, que são os apêndices do capítulo 30 e o capítulo 31, ela reforça toda a sabedoria já apresentada nas 2 primeiras sessões. É um reforço, é uma ratificação, uma confirmação daquilo que já foi aconselhado pelo Senhor. Muito bem, prosseguindo aqui para o terceiro e último tópico da nossa revista. Convite e chamado à sabedoria. Convite e chamado à sabedoria. Primeiro subtópico, o propósito do livro de Provérbios. O comentarista destaca para nós aqui, é importante nós não nos esquecermos, ao ministrar as aulas para os nossos jovens, que o propósito principal do livro de Provérbios é conhecer a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, verso 2. Para conhecimento e discernimento aos jovens. Principal público-alvo do livro de Provérbios. Provérbios 1, verso 4. E o terceiro ponto é para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Provérbios 1, verso 5. Então é direcionado principalmente
para os nossos jovens, mas também para aqueles que já são sábios e desejam crescer ainda mais em sabedoria. E então aqui o comentarista também nos traz o aspecto da figura que é utilizada aqui no livro de Provérbios, de uma mulher significando a insensatez que busca seduzir o jovem ingênuo, comparando essa figura com a senhora sabedoria, que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Essa comparação deixa claro que o objetivo principal do livro de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, é justamente permitir que os nossos jovens adquiram sabedoria, para que eles possam se comportar de maneira sábia diante dos enormes e frequentes desafios que estão aí diante deles todos os dias. Amém, queridos? Então, o objetivo é instruir os nossos jovens para que eles vivam de maneira coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais da experiência humana. As questões que são tratadas em Provérbios são questões eternas, atemporais. Irmão, foi escrito lá em 970 e 700 a.C. O contexto dos jovens era completamente diferente do contexto de hoje. Não, mas a palavra de Deus é eterna, é viva, é eficaz. Ela tem conceitos que cabem hoje e caberão eternamente, porque elas nunca passarão. Então, aquilo que é ensinado em Provérbios é eterno, é atemporal, serve para o nosso jovem hoje, foi escrita para eles hoje. Amém? Então, isso precisa ser destacado, querido professor, querida professora. O livro de Provérbios foi escrito para você, jovem. Nós precisamos destacar isso para eles. Inclusive, interessante que nós podemos convidar os nossos jovens a ler todo o livro de Provérbios. São 31 capítulos, né? Um capítulo por dia. Em um mês se lê todo o livro de Provérbios. Que bênção, né? Você pode lançar aí um desafio para os jovens, né? E esse desafio, com certeza, eles vão adorar, né? Ler um capítulo por dia, ali destacar alguns versos que tenham chamado mais a atenção deles, que no momento da sociedade seriam versos que chamam uma reflexão importante. Enfim, dá para você fazer muita coisa interessante com os jovens. Ok? Muito bem. O próximo subtópico. Tudo começa em Deus. Então, meus queridos, aqui o comentarista destaca para nós que a sabedoria começa em Deus, como lemos lá no início, no primeiro verso. Ela se inicia com o temor do Senhor. Todas as questões da nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas quando nossa relação com Deus estiver em ordem. Então, interessante perceber isso, né? Nós já falamos lá no início que conhecimento, inteligência, não necessariamente implica em sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria perene, a sabedoria perfeita, é aquela que é gerada em nosso coração pelo Senhor, pelo temor do Senhor. E como que nasce o temor do Senhor? Nós precisamos destacar isso para os nossos jovens. Quando nós olhamos para Deus, contemplamos o Senhor, percebemos quem é Ele, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o Santíssimo, o maravilhoso, o perfeito. E aí, na sequência, nós olhamos para nós, criaturas, somos filhos de Deus, dependemos do Senhor. Ele nos concede o fôlego de vida. Dessa percepção nasce a reverência, o desejo de se dedicar a Deus, o temor, que não é medo, é reverência, é amor, é gratidão. Então nós precisamos destacar isso para os nossos jovens. Desse temor santo vai nascendo em nós a sabedoria gerada em nosso coração, de dentro para fora, pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Não precisamos destacar isso para os nossos jovens.
E o último subtópico, escolha a sabedoria. Muito bem. O nosso comentarista, então, aqui, ele destaca que a sabedoria é apresentada como uma mulher que chama de fora, que clama de fora. Isto é, ela clama nas ruas, nas avenidas, onde o jovem estiver. Ela está fazendo um convite a este jovem. E o convite é uma pergunta, um confronto. Até quando vocês serão ingênuos, ou seja, imprudentes, faltos de entendimento? Né? Até quando insistirão em sua ingenuidade, falta de prudência, falta de entendimento? Até quando? É um confronto que a sabedoria faz aos jovens. E nós precisamos destacar, então, para os nossos jovens, esse convite que ninguém mais e ninguém menos que o próprio Espírito Santo lança diante deles. Venham ser sábios, venham conhecer a Deus, venham permitir que Deus gere em seus corações o temor do Senhor e assim os faça ser cada dia mais sábios. É o convite de Deus, porque só assim nós viveremos de maneira virtuosa, agradando a Deus e faremos assim perfeitamente, cada vez mais, a sua vontade, pela sua graça. Amém, queridos? Muito bem. Eu ainda gostaria de falar aqui com os irmãos um aspecto interessante que os irmãos podem trazer. Me veio aqui à memória justamente essa questão de administrar as coisas da vida. O comentarista aqui nos fala, né, lá no primeiro tópico ainda, que a sabedoria nos ensina vários aspectos, inclusive a lidar com o dinheiro, com a sexualidade, com as emoções, até com dieta, né? Tudo envolve tudo. Nós precisamos ser sóbrios, prudentes em tudo. E há um livro interessante que fala sobre a questão financeira, né? Aqui o irmão Gabriel está projetando aqui para nós a psicologia financeira, onde ele conta, queridos, a história de pessoas que eram milionárias, bilionárias e por falta de sabedoria perderam tudo que tinha. Veja só, até nisso, né, nós precisamos ser prudentes, até na administração dos nossos recursos, daquilo que Deus nos dá, porque nós precisamos ser bons mordomos, nós prestaremos contas até daquilo que Deus nos concede materialmente para administrar. Então vejam a importância da sabedoria. E os irmãos podem trabalhar isso com os seus jovens, né? Quantas pessoas ganharam aí nessas premiações aí que se faz pelo mundo, né? Nessas jogatinas, e ficaram milionárias da noite para o dia? Perderam tudo, a grande maioria. Por quê? Falta de sabedoria. É claro que nós não vamos fazer isso, porque não nos é lícito fazer isso, participar desse tipo de jogo, mas é para ilustrar a necessidade que nós precisamos ter de sabedoria em todos os aspectos de nossa vida, até na alimentação, enfim, em tudo, né? Então, há muita matéria, queridos, para nós trabalharmos com os nossos jovens ao longo deste trimestre. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo, uma temática super importante e atual para nós trabalharmos com os nossos jovens, que são expressamente o principal público do livro de Provérbios. O Espírito Santo deixou isso muito claro. Veja só que privilégio nós trabalharmos com os nossos jovens este trimestre, um livro que foi especialmente inspirado pelo Espírito Santo para eles. Será uma bênção, não é, queridos? Então vamos lá para a nossa conclusão. A conclusão da nossa revista nos diz o seguinte: nesta lição introduzimos o estudo ao livro de Provérbios. Vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. E aí o comentarista termina com uma pergunta aos nossos jovens. Então, você deseja crescer em sabedoria? Muito bem, querido professor, querida professora, eu
Rogo a Deus que a nossa pré-aula aqui tenha sido de alguma maneira útil para você. Os subsídios que deixaremos, mais uma vez, relembro aos irmãos, estará ali disponível no comentário do vídeo. O nosso PowerPoint aqui em formato editável, os irmãos podem entrar lá, baixar e utilizar para ministrar as suas aulas, já está prontinho. Vou colocar também lá o subsídio retirado do livro Os Intelectuais, de Paul Johnson, onde se ressalta a questão da diferença entre intelectualidade, genialidade intelectual, teórica e sabedoria. A diferença entre as duas coisas. Amém, queridos? E assim, rogo a Deus que a aula que vocês possam ministrar aos queridos jovens seja uma bênção. Deus te abençoe. Não deixe de curtir o vídeo. Curta o vídeo, transmita aí para os seus amigos, para os professores da sua região, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa abençoar ainda mais e mais os nossos jovens. Tá bom, querido professor, querida professora? Foi uma alegria mais uma vez estar com vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.